Jesus é o Senhor, glórias ao nome do nosso amado Senhor Jesus. Irmãos, é com muita alegria que nós hoje daremos início a mais um encargo para toda a microrregião do Espírito Santo, Vales de Minas e também parte da Zona da Mata, onde nós iniciaremos hoje o compartilhar deste maravilhoso livro que a editora lançou recentemente, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Esse livro é composto de 6 capítulos e cada obreiro, na oportunidade, ele vai compartilhar, assim como eu estou fazendo agora, um capítulo desse livro, onde nós então temos o intuito, o encargo de ruminar alguns princípios para alimentar todas as igrejas dessa microrregião, como Espírito Santo, Vales de Minas Gerais e também parte da Zona da Mata. Diga-se de passagem, recentemente nós abrimos um canal no YouTube, um canal microrregional, para poder inicialmente postarmos ali, fomentarmos o serviço de criança, esse serviço tão nobre que nós não abrimos mão, porque se o Senhor tardar a sua vinda, é a igreja do amanhã. Então nós temos muito carinho, muito zelo pelo serviço de criança, também o serviço com os adolescentes e, por que não, o serviço com os jovens. Então este canal no YouTube, ele foi criado inicialmente com esse intuito de fomentarmos entre as igrejas dessa microrregião a troca de experiência e também para aquelas igrejas pequenas que têm um número de crianças tão reduzido, onde essas igrejas não fiquem sem o material para poder alimentar as suas crianças. Então peço você que, por favor, se inscreva no canal, onde nós já passamos o link para todos vocês. Além de se inscrever, vocês precisam clicar no sininho para receber as notificações. Eu não tenho tempo aqui de gastar mais tempo para explicar sobre isso, mas eu peço, se você não sabe lidar com essas questões de se inscrever no canal, peça ajuda a alguém da sua igreja, mas não deixe ali de clicar também no sininho para você receber as notificações. E você que já é inscrito, aprenda também a navegar no canal. Não fique só na página inicial. Você clica na parte de cima, escrito Playlist. Ali vão abrir várias pastas, onde você pode acompanhar os servicinhos de criança da igreja em Cachoeira do Itapemirim, da igreja, por exemplo, em Vitória, da igreja em Carlos Chagas, da igreja em Governador Valadares. Ali então você vai poder pegar experiência, além de poder apresentar para as suas crianças. E também tem uma pasta ali, pasta chamada Palavra Ministerial. Você pode então usar esse meio para, além de se alimentar, passar esse link para um parente, para um conhecido, onde a salvação do Senhor, por meio até mesmo de um serviço de criança, pode entrar nos lares das pessoas. Além de agora, dando início ao compartilhar sobre este livro, nós iremos criar também uma pasta talvez com esse tema, onde vão ter ali as mensagens de todos os obreiros, assim que eles forem compartilhando o capítulo 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Então hoje eu inicio com esse capítulo número 1, cujo tema é o único ministério. Meu encargo aqui hoje é falar desse tema sobre o único ministério. Está baseado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 9. No decorrer dessa mensagem, eu vou procurar abrir um pouco mais sobre essa questão de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 9. Eu gostaria de iniciar falando que Deus, ele deseja introduzir o homem na sua glória. Glória, quando o irmão Pedro Dong compartilhou para nós, talvez há cerca de 6 meses ou há quase um ano, ele desvendou para nós que glória não é somente uma luz, glória não é somente um resplendor. Sim, tudo isso está correto, mas glória de uma maneira mais íntima é a própria pessoa do Senhor, porque o Senhor é a glória, o Senhor vive na glória, o Senhor transmite a glória. Então a glória, ela não é nada mais, nada menos, de uma maneira bem resumida, é a própria pessoa do Senhor. E Deus, desde quando criou o homem,
ele teve um intuito no seu coração, ele teve um encargo no seu coração, que é nos introduzir nele mesmo. Por isso que a Nova Jerusalém, revelada no livro de Apocalipse, quer dizer a morada eterna entre Deus e os homens. Então a Nova Jerusalém não é nada mais do que uma mescla, habitação, Deus e o homem no mesmo lugar, na mesma esfera, no mesmo ambiente. Ok, então este é o ápice da salvação humana, quando você é salvo por meio do nome do Senhor Jesus, por meio de crer no Senhor Jesus. Você não deve ficar parado na fase inicial da salvação. Você precisa, então, desenvolver a sua salvação, como está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Você desenvolve a salvação para o quê? Para você chegar na meta final, que é ser introduzido em Deus. Sim, essa é uma palavra muito profunda, é uma palavra cheia de revelação, onde nós não podemos, então, achar que sejam coisas de somenos. Você que está ouvindo a palavra pela primeira vez a respeito disso, você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa orar, você precisa se esvaziar, você precisa, por que não, respirar, você precisa zerar os seus conceitos para que essa palavra ela possa alcançar o seu coração, não apenas na esfera do conhecimento, mas de uma maneira que mude a sua visão, muda uma visão totalmente panorâmica sua, para que você possa ser então realinhado à vontade eterna de Deus. Nós, cristãos neotestamentários, cristãos que já creram, foram batizados, invocaram o nome do Senhor, temos o Senhor dentro de nós, nós não podemos viver uma vida qualquer. Nós não podemos achar que aquilo que o papai falou, aquilo que o vovô falou, aquilo que a tradição diz, aquilo que o costume nos mostrou, que isso é correto. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única direção para sermos inseridos na glória do Senhor. Então, o encargo de Deus, ao criar o homem, é que este homem desenvolva-se diante da vida divina até um dia ser aceito, ser admitido na presença do Pai. Repito, essa não é uma palavra comum de se ouvir, essa não é uma palavra que você ouve em qualquer lugar, por isso que agora mesmo você precisa estar no Espírito para poder assimilar essa palavra. Ok, então, por meio deste caminhar do homem até a presença de Deus, Deus estabeleceu um caminho, e esse caminho nós podemos chamar de o único ministério. Deus não tem vários ministérios, Deus tem apenas um único ministério que está revelado muito claro neste livro. Por isso eu encorajo você a adquirir esse livro, eu encorajo você, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixar de ler nos grupos familiares de cuidado mútuo. O que é o ministério? O ministério, nós podemos dizer que é uma ideia central. É aquilo que está no coração de Deus. É aquilo que, por que não, é o seu intento. Ministério, então, é aquilo que está guardado, que Deus deseja que seja executado. Diga-se de passagem, por exemplo, um presidente quando é eleito, ele tem os seus vários ministros, que constituem ali os vários ministérios, que na totalidade, estou falando de uma maneira bem assim sóbria, reflete o plano de governo desse candidato, dessa pessoa que foi eleita. Então, ministério é aquilo que está no coração de Deus e que necessariamente precisa ser aplicado, que necessariamente precisa ser executado. Então, este ministério, a Bíblia chama de o ministério. É um único ministério. No entanto, ele teve a sua apresentação na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, para alguns Velho Testamento, e teve a sua apresentação na Nova Aliança, ou no Novo Testamento, ou o Testamento, como alguns chamam, neotestamentário. Então, este único ministério, ele teve a sua apresentação no passado e tem a sua apresentação hoje.
separado pela pessoa de Cristo. Por isso que é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas é um único ministério, um único propósito, um único intento do coração de Deus, porque como diz Hebreus capítulo 13, o nosso Senhor Jesus, depende da tradução da Bíblia, é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Deus, a palavra diz que não há variação de mudança no nosso Deus. Deus é um Deus único, Deus é um Deus firme, Deus é um Deus que tem um propósito firme, que vai levar a cabo a sua vontade, a sua economia divina. Bom, o ministério, então, como eu já disse, é o intento do coração de Deus, mas o ministério, ele só existe quando tem um povo. Essa palavra que eu estou dando é uma palavra muito profunda que você precisa absorver para que você não venha titubear na fé, para que você não venha ser confundido com os muitos falares que tem por aí. Por isso que nós baseamos na palavra santa do Senhor. Embora estamos compartilhando a respeito de um livro, mas é um livro repleto de versículos, onde este livro nos leva de volta à leitura da Bíblia. Bom, nós sabemos que, voltando um pouco, em Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, teve ali a rebelião do anjo maior, a rebelião do arcanjo maior chamado Lúcifer. Nós sabemos que Lúcifer não é o encargo da mensagem de hoje, então não tenho tempo para detalhar a respeito disso. Eu só estou aqui falando um pano de fundo para você se localizar. Lúcifer, ele quer dizer, nessa palavra anjo de luz, esse arcanjo foi comissionado por Deus, ele foi chamado por Deus, ele foi ungido por Deus, é o que está escrito na palavra em Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Me permita esses termos para vocês entenderem. Ele era o braço direito de Deus, ele foi escolhido por Deus por que não reger os demais anjos e os demais arcanjos. Então, este Lúcifer, ele era glorioso, ele se revestia de pedras preciosas, era alguém muito belo, era alguém muito formoso, era alguém muito inteligente, é o que a palavra diz. Só que um dia ele caiu num erro que ele quis ser igual a Deus. Vejam bem a prepotência, por mais forte e belo que fosse esse arcanjo, ele não era o Criador, ele era tão somente uma criatura. E onde que uma criatura vai desejar ser semelhante ao Criador? É uma pergunta que eu faço. Então, por causa desse sentimento, por causa do orgulho que tomou lugar no seu coração, a soberba, a arrogância, Deus então não teve como, teve que julgar essa situação e jogou Lúcifer por terra. E uma vez que ele joga esse Lúcifer por terra, vale lembrar que o homem ainda não existia. Você precisa ter entendimento dessa situação, mas já existiam seres sobre essa terra. Por isso que a terra tem bilhões e bilhões de anos, muito mais antiga do que o homem. O homem em si mesmo tem apenas 6.000 anos de existência, desde Adão até os dias de hoje, por volta de 6.000 anos. Mas antes da criação do homem, já existiam seres. Um deles, você, por exemplo, sabe disso, você que já estudou, são os dinossauros, foram os dinossauros. Você não pode duvidar que existiram os dinossauros. Tanto é que existem os fósseis aí no mundo inteiro. Então o que ocorreu? Quando Deus julgou Lúcifer por causa da arrogância, por causa da soberba e lançou-o por terra, a maneira que Deus teve de julgar este mundo foi inundando toda a terra com água. Mas um item importante que talvez você não saiba, o dilúvio que ocorreu no livro de Gênesis, o dilúvio na época de Noé, ele não foi o primeiro dilúvio, ele foi o segundo dilúvio. O primeiro dilúvio ocorreu quando Deus julgou toda a terra por causa de Lúcifer, por causa da sua rebelião, por causa do intento do seu coração. Então Deus inunda toda a terra e todos os seres que ali viviam, no caso aqui viviam, foram mortos.
Repito, entre eles os dinossauros. Então Deus, ele dá cabo da criação que havia antes do homem por causa dessas questões. Mas você lendo o livro de Isaías, ali diz que Deus não fez a terra, não fez o mundo para ser um caos, mas ele fez a terra para ser habitada. Então não era o coração de Deus de destruir a terra. Ele fez isso por causa de uma necessidade que havia ocorrido com respeito a Lúcifer. Então agora, Gênesis capítulo 1, Deus começa ali a recriação dele. Onde no primeiro dia ele disse haja luz, aí veio o segundo dia, o terceiro dia, você conhece muito bem, até chegar no sexto dia e ele cria o homem. Só que agora o homem foi criado de uma maneira diferente. O homem foi criado com uma motivação diferente. O homem foi criado com alguma coisa diferente dentro nele. Por isso, então, que nós temos que conhecer a Bíblia dentro do possível de uma forma panorâmica para termos essa visão. O homem, o único ser, a única criatura que foi criada com o Espírito dentro nele. Isso está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, também está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, mostra que um espírito humano foi colocado dentro do homem criado, quando eu digo homem, o homem e a mulher, o ser humano. O porquê que Deus fez isso? Porque neste momento, lembra você que alguém estava nessa terra, que caiu dos céus, foi jogado dos céus, que é Lúcifer, Satanás, o diabo. Então, ao criar o homem, Deus tinha uma pretensão de que este homem pudesse governar sobre essa terra, em especial sobre Satanás. Isso está de uma maneira, eu posso dizer, de uma parábola, onde ali fala no capítulo 1, versículo 26, fala da criação do homem, façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, 27 e 28, tenha ele domínio. Essa palavra é muito pertinente. Tenha ele domínio. Aí diz sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre toda criatura que rasteja sobre a terra. Esses três itens em especial, peixe, as aves e os animais que rastejam, não quer dizer o peixinho simples que você conhece. Não quer dizer o passarinho simples que você conhece. Não quer dizer o animal simples que rasteja que você conhece. Ali, de uma maneira bem espiritual, está dizendo com respeito aos demônios, aos principados e ao maior deles, que é Satanás. Então, no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, já dá uma luz que este homem criado não é uma criatura qualquer, mas Deus colocou um representante do próprio Deus dentro deste homem. Jesus é o Senhor. Por isso, então, que quando ele fez o homem do boneco, como um boneco do pó da terra, do barro, da neblina que subiu, Deus soprou nas narinas deste homem, segundo o original hebraico, é o Neshama, que é o espírito, a alma vivente. Este homem, então, agora, ele contém dentro de si alguma coisa que veio de Deus, alguma coisa que partiu de Deus. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, você precisa se valorizar, porque você não é uma pessoa qualquer. Você é uma criação de Deus que tem o Espírito dentro de você. E é a partir desse Espírito que Deus vai fazer a sua obra. É a partir desse Espírito que Deus vai te introduzir na presença dele mesmo, na presença do Pai. Então, esse pano de fundo é para vocês entenderem como que Deus ama o homem, como que Deus precisa do homem, como que Deus anela este homem na sua presença. Então você, a partir deste momento, dessa mensagem, vai se valorizando, porque Deus te ama.
Deus precisa de você, Deus necessita de você, embora seja o Deus Todo-Poderoso, mas Ele não fará nada sem ser por meio do homem. Por quê? Porque assim Ele determinou quando criou o homem, colocando o espírito humano dentro do homem. Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7, deixa isso bem claro para nós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Ok, então, ao criar este homem, Deus tinha uma expectativa que este homem mantivesse comunhão com o próprio Deus por meio deste Espírito, que, diga-se de passagem, não é o Espírito Santo, é o espírito humano que foi colocado dentro do homem, conforme Romanos capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele fala, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Esse espírito, como 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Esse Espírito, com letra minúscula, ainda não é o Espírito Santo. Sim, ele partiu de Deus, mas ainda não é a totalidade do próprio Deus. É algo que saiu de Deus, é o sopro divino que saiu de Deus, que adentrou o homem, que deu vida para o homem. Então, a expectativa de Deus era que este homem mantivesse comunhão com o próprio Deus por meio desse Espírito. Me permita, por favor, é como uma torre de celular que manda as ondas de frequência, manda o sinal para o aparelho. Dentro desse aparelho tem que ter um dispositivo que conecta com a torre para poder funcionar. Então esse espírito humano é como um dispositivo que está dentro do homem criado para conectar com Deus. Isso está muito claro em João capítulo 4, versículo 24, porque Deus é espírito, com letra maiúscula, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse espírito já é com letra minúscula. Então existe o espírito humano, que é constituição do homem criado, e existe o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Por exemplo, Mateus 1,18, quando o Espírito Santo entrou em Maria, e então a partir dali ela achou-se grávida e deu à luz. Esse Espírito Santo é o próprio Deus. Ela deu à luz a um menino chamado Jesus, mas dentro deste menino havia o próprio Deus, Deus homem habitando entre nós. Então, embora você seja cristão há muitos anos, essas particularidades você precisa discernir o que é o Espírito humano e o que é o Espírito Santo de Deus, ok? Então, Deus criou o homem para que o homem pudesse governar sobre toda essa terra. Mas nós sabemos que, infelizmente, este homem foi ludibriado pela serpente, representando Satanás, onde então a serpente ludibriou Eva e derrubou Eva, e Eva então passou agora a desobedeceu a Deus, porque comeu do fruto que não deveria comer. O problema não era o fruto físico. A questão foi, cortou a comunhão do homem com Deus, e agora este homem está ligado ao inimigo de Deus, a Satanás, ao diabo. Por isso que o pecado entrou no homem. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 12, e também está em Romanos capítulo 6, versículo 23, onde resume que o salário do pecado é a morte. O homem, de acordo com Gênesis capítulo 3, não foi criado para morrer. Se você ler ali a partir do versículo 22 até o versículo 24. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. Mas Romanos 6, 23 deixa claro que o salário do pecado é a morte. Agora esse homem necessariamente vai ter que morrer, porque o pecado, a desobediência, o representante de Satanás entrou no homem. O que é o pecado? O pecado é o representante de Satanás.
Por isso, então, que este homem cai. Este homem cai e logo após vem o primeiro homicídio, Caim mata Abel, e este homem vai sucessivas quedas. Lembra? Este homem que fora criado de uma maneira diferente para cumprir o propósito de Deus. E este homem então foi estragado, este homem foi anulado, este homem se tornou impossibilitado de agradar a Deus. Após sucessivas quedas, Deus então desiste de ter criado o homem, e no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, o intento do coração de Deus era destruir novamente a terra com um julgamento, e aí veio o dilúvio na época de Noé. Este sim é o segundo dilúvio. Então, novamente, Deus destrói toda a terra, mas aleluia, porque sempre o nosso Senhor mantém uma chama acesa. Aleluia! Que você seja essa chama acesa no seu trabalho, que você seja essa chama acesa na sua casa, diante dos seus parentes, diante dos seus amigos. Em nome de Jesus, não deixe a chama do seu espírito apagar. Como o livro de Levítico, capítulo 6, o fogo do altar não poderia se apagar. Então Deus mantinha uma família com a chama acesa nessa terra, a família de Noé. Deus então fala para Noé construir uma arca. Noé então constrói a arca, e quando veio o dilúvio, o Senhor destrói toda a terra, mas a família de Noé, a sua esposa, os seus filhos, entraram na arca, as suas noras entraram na arca e foram salvos. A partir de Noé, Deus recomeça a criação humana, e Deus novamente não desiste do seu plano e levanta uma pessoa chamada Abrão. Jesus é o Senhor. No final de Gênesis capítulo 11, mais claramente na Bíblia, no início de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Deus havia deixado de lado a raça criada, representada por Adão, e Deus agora levanta Abrão, que se tornaria Abraão, como a raça chamada. Então veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, pessoas úteis nas mãos de Deus, mas ainda não existia um ministério, porque o ministério não é para uma pessoa. O ministério não é para uma família. O ministério é para um povo. Guarde isso na sua mente. O ministério não é para uma pessoa, o ministério não é para uma família, o ministério é para um povo. Eu preciso que você guarde isso, porque depois no final eu vou falar e você vai entender. O ministério não é para um indivíduo, o ministério é para um povo. Então, em Abraão não havia um povo. Havia sim famílias, mas não havia um povo. Em Isaac não havia um povo. Em Jacó em si mesmo não havia um povo. Então, na época de Jacó, levantou uma fome em Canaã, onde 75 pessoas desceram para o Egito por causa de comida, e ali se tornaram escravas, as pessoas escravas de Faraó, e após 400 a 430 já eram cerca de 2 milhões de pessoas. Então, por causa do clamor do povo e por causa do intento do coração de Deus, porque ele não desiste, Deus então levanta um libertador chamado Moisés. Eu não vou entrar em detalhes, os primeiros 40 anos de Moisés, depois o segundo período de 40 anos, eu não vou entrar em detalhes agora nessa mensagem, mas em Moisés, juntamente com seu irmão Arão, Moisés então liberta o povo do Egito. Então, uma vez a caminho de Canaã, Deus ali chama Moisés em Êxodo capítulo 19, se você puder abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 19, no versículo 5 e o versículo 6, o Senhor diz o seguinte: agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, preste atenção, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, já tem um povo agora, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falareis aos filhos de Israel. Bom, aqui em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, inicia-se o ministério da antiga aliança. Então, o ministério da antiga aliança iniciou em Moisés. Então, a partir de Moisés, nós sabemos de todo o trâmite, o tabernáculo, como que eram os serviços sacerdotais, depois vieram os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, vários homens de Deus, mas ainda a obra de Deus não podia ser consumada por causa de um detalhe. O Espírito de Deus ainda não estava dentro do homem. O Espírito de Deus habitava fora do homem. Como na época do livro de Juízes, Sansão, no capítulo 14, no versículo 19, ali é claro que o Espírito Santo entrava em Sansão e saía de Sansão. Como aconteceu isso com Davi, como aconteceu isso com Elias. No Antigo Testamento, você precisa entender, Deus não habitava dentro do homem. O Espírito, com letra minúscula, que eu falei há pouco, era um representante de Deus, mas não era o próprio Deus. Então, todo o Antigo Testamento passou, grandes homens foram levantados por Deus, como eu citei há pouco, ainda mais Amós, Oséias, todos os profetas menores, Zacarias, até chegar no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Depois passou o período intertestamentário, onde Deus fica por volta de 400 anos sem falar com o homem. Pelo menos não há um registro na Bíblia de que Deus havia falado nesse período de 400 anos. Então, a partir do livro de Malaquias, eu não tenho tempo de discorrer agora, mas a partir do livro de Malaquias, até a pessoa de Zacarias, passam-se então 400 anos, repito, que na teologia chama-se o período intertestamentário. Então, houve uma paralisação, houve ali um vácuo, houve ali um stop com respeito à obra de Deus. Então agora, em Zacarias, o esposo de Isabel, o futuro pai de João Batista, o anjo aparece, revela que a esposa de Zacarias teria um filho, nasceu João Batista, que foi o precursor do nosso amado Senhor Jesus. E depois então esse mesmo anjo vai e fala com Maria, onde Mateus capítulo 1, versículo 18, o Espírito Santo está em Maria e esta acha-se grávida pelo Espírito Santo. Então, preste atenção, esse ministério que desde a criação do homem, que era o intento do coração de Deus, iniciou em Moisés, porque havia um povo, e esse ministério foi levado adiante no Antigo Testamento, e era um ministério que tinha a sua glória, mas essa glória desvanecia. Agora eu gostaria de tocar de forma bem rápida na base desta mensagem, no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 9. Eu dei um stop agora em Maria gerando Jesus. Eu vou voltar daqui a pouco nisso aí. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, preste atenção, não que por nós mesmos, abra sua Bíblia, por favor, vou te dar mais um tempo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 9, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus.
Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Estamos falando aqui do Novo Testamento. Nós, Paulo falando, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora eu preciso que você preste atenção no versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, referindo-se à época de Moisés, os 10 mandamentos escritos em pedras, porque se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Está exclamando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, preste atenção, se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Aqui eu preciso que vocês entendam essa conexão. É um único ministério. O ministério da glória é único. Só que ele teve a sua aparição, a sua apresentação no Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e tem a sua apresentação no Novo Testamento, na Nova Aliança. O que o texto está dizendo em 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério do Antigo Testamento chamava-se ministério da morte, chamava-se ministério da condenação. O porquê disso, se esse ministério é de Deus? Por que leva essa terminologia morte? Por que leva essa terminologia condenação? Aí, meu amado irmão, minha amada irmã, você amigo que está ouvindo pela primeira vez essa palavra, precisa entender que, como Deus não habitava dentro do homem, no Antigo Testamento era assim, Deus só passou a habitar no homem, falarei daqui a pouco, no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a partir de Êxodo capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos para Moisés. Lembra que no capítulo 19 de Êxodo, quando começou o ministério da Antiga Aliança, que eu falei há pouco, Moisés, quando falou para o povo arrogante, falou o seguinte: tudo que Deus falar, faremos. Então, tudo bem, vocês fazem o que eu falo? Então Deus deu os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? O que é a lei? A lei é a pessoa do Senhor. A lei é o resumo do que está no coração de Deus. Então, quando o povo viu a lei, esmoreceu. Por quê? A primeira lei, amará a Deus, o primeiro mandamento, amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Quem consegue fazer isso? Ninguém. Então, o homem queria agradar a Deus, mas quando ele lia, ele esmorecia, porque no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Pecou, morreu. Então, você entende a terminologia, o ministério da morte, ministério da condenação? Por isso. E também a terminologia, a glória desvanecia. Tinha glória o ministério da Antiga Aliança? Tinha. Mas essa glória desvanecia. Mas no Novo Testamento, essa glória é permanente. Aleluia! Você tem que agradecer a Deus por viver nessa era, a era da nova aliança. Então, é o ministério de Deus, é o falar de Deus, é a palavra de Deus, só que não dava subsídio para que o homem cumprisse a lei. Repito, por isso que era o ministério da condenação, por isso que era o ministério da letra, o ministério da morte. Então, esse período passou, por isso então que vem Jesus, porque Deus, Ele mesmo daria cabo do seu intento, Ele mesmo daria cabo da sua vontade, Ele mesmo daria cabo da sua economia. Agora está claro para você, o Espírito Santo, Mateus 1,18, entra em Maria e Maria acha-se grávida e dá à luz ao menino chamado Jesus, profetizado em Isaías capítulo 7, profetizado em Isaías capítulo 9 e em quase todas as escrituras do Antigo Testamento.
Todo o Antigo Testamento reflete a pessoa de Jesus que viria. Então agora, quem é Jesus? Jesus é o Deus homem. Quem é Jesus? É o Emanuel, Deus conosco. Quem é Jesus? É o representante de Deus. Quem é Jesus? O próprio Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20. João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 14. Tudo isso prova que Jesus é o próprio Deus. Então, em Jesus, inicia o período do ministério da nova aliança. É isso que o capítulo 1 joga holofote, que o ministério da nova aliança iniciou em Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17, então Jesus deu início de forma oficial ao seu ministério. Mas o princípio não muda. Eu disse que o ministério é para um povo. O ministério não é para uma pessoa. O ministério não é para uma família. É para um povo. Então Jesus, sabendo disso, Jesus então convoca 12 discípulos que seriam mais tarde 12 apóstolos. Isso está no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. O Senhor Jesus ora a noite inteira e escolhe 12. Então, esses 12 seriam uma extensão de Jesus para o desenvolvimento e a propagação desse ministério da nova aliança, cuja meta é levar o máximo de pessoas a serem salvas, serem regeneradas, serem reconsagradas, serem reconciliadas, melhor dizendo, junto a Deus, para que essas pessoas pudessem, então, um dia adentrar a glória de Deus. Este é o período que nós vivemos. Qual é a intenção da igreja? A igreja é evangelizar para levar as pessoas a invocar o nome do Senhor, a serem batizadas, para serem introduzidas no corpo de Cristo, que é a igreja. Colossenses, capítulo 1, e também Efésios mostra isso, que a igreja é o corpo de Cristo. Colossenses 1 e Efésios, capítulo 1. Ok, então Jesus chama os 12, eles seriam a extensão de Jesus para a propagação desse ministério. E esses 12 discípulos, um deles foi o traidor chamado Judas. Judas então pecou, não é o foco de hoje dessa palavra, e precisaria então que alguém adentrasse, fosse inserido para suprir o vácuo, a falta, a vaga de Judas. Quem que seria convidado? Se o nosso Senhor Jesus passou a noite inteira orando para chamar 12, agora abre uma vaga por causa da traição de Judas, quem que entraria nessa vaga? Obviamente, Jesus já tinha partido. Por causa da traição de Judas, ele foi crucificado. Fisicamente, ele não estava mais entre os homens. Quem queria escolher se Jesus não estava aqui fisicamente? Então, neste ponto, eu quero jogar um holofote. Está no livro. Está bem descrito neste livro. Não são palavras minhas. São palavras escritas neste livro. Por meio do nosso amado irmão Pedro Dong. Quem que foi chamado? Quem que seria chamado? A partir desse momento, eu chamo a sua atenção. Para ser chamado, de acordo com o livro de Atos, capítulo 1, por favor. Atos, capítulo 1. Tinham que ter duas exigências. Jesus é o Senhor. Atos, capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte. Eu quero que vocês entendam a importância que tem os apóstolos. Atos 1, 21. Deixe-me ver aqui. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas. Capítulo 8, por favor, de Atos, capítulo 8. Deixe-me ver aqui qual versículo. Versículo 21, capítulo 8, 21. Quais os requisitos para suprir a vaga de Judas? 8, 21 de Atos.
Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério. Então, Atos capítulo 1 mostra que para suprir a vaga que folgou de Judas, tinha que ser alguém que caminhou com Jesus, que viu Jesus, que tocou em Jesus, que andou no ministério de Jesus nessa terra. Então, a Bíblia nos mostra em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, Apocalipse capítulo 21, versículo 14, a muralha da cidade, a Nova Jerusalém, tinha 12 fundamentos e estavam sobre ele os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, não importa o que Pedro fez, que Pedro negou a Jesus, que João era filho do trovão, que Tiago era filho do trovão, não importa, mas os 12 chamados pelo Senhor Jesus, na Nova Jerusalém terão 12 fundamentos e cada fundamento levará o nome de um apóstolo. Irmãos, que honra você, esse apóstolo no caso, ter nome no fundamento da Nova Jerusalém, a cidade eterna. Então não poderia ser qualquer um. Para fazer parte deste grupo de apóstolo, tinha que ser alguém que andou com Jesus. Então, não de uma maneira de hierarquia, eu não ouso falar isso, mas os 12 apóstolos terão uma posição totalmente diferenciada de nós na Nova Jerusalém. Isso competiu a Deus em colocar o nome dos fundamentos dos apóstolos. Então eu quero estender isso até nós hoje. Hoje tem se falado muito sobre os líderes, honrar os líderes, honrar os vossos guias, como Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17. Eu gostaria de ajudá-los de uma maneira bem rápida. No nosso meio tem os irmãos que estão à nossa frente, como Pedro, Esdras, o próprio Miguel, o próprio André, tem os cooperadores, tem os obreiros e tem os irmãos responsáveis que estão na função de presbíteros da igreja. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, eu quero lhe ajudar neste momento. Muito cuidado em desonrar os líderes. Eu sempre falo que a mente de um líder nunca vai ser igual da mente de um liderado. Porque se a mente de um líder for igual a de um liderado, não existe uma supervisão no rebanho de Deus. Por isso que dá choque muitas vezes. Às vezes a liderança dá uma direção que você não entende. É claro, a mente de um líder não é a mente de um liderado. Então eu quero lhe ajudar de maneira bem rápida. Muito cuidado para não ofender a Deus, de acordo com Romanos capítulo 13. Muito cuidado para não ofender a Deus, desonrando uma liderança instituída por Ele. Então vamos honrar, vamos obedecer, vamos respeitar, vamos abençoar os irmãos líderes que estão sobre vocês, nas suas igrejas, na obra microrregional. Aqui na região 8 nós temos 8 cooperadores, temos cooperadores a nível nacional que estão à nossa frente, a nível mundial. Então eu deixo uma palavra aqui, se para os 12 apóstolos vai ter algo diferenciado aos olhos de Deus, um líder também, Deus olha com bons olhos. Estou dizendo da parte de um liderado, para não ofender a Deus, falando, denegrindo a imagem de um líder. Mas falando agora para o lado do líder. Muito cuidado, você que é um líder. Você precisa ser achado assim, pastoreando o rebanho, cuidando do rebanho, respeitando o rebanho, não impondo peso sobre o rebanho, mas antes, vocês líderes, nós líderes, sendo o exemplo, saindo na frente, caminhando na frente, praticando a palavra primeiro, para que nós sejamos então modelo. Muito cuidado também, porque a porção de um líder, ela é grande e Deus vai recobrar isso diante de nós. Então, Deus aqui, os apóstolos então elegem Matias, ele foi quem supriu essa lacuna que foi deixada por
Judas. Então, mais adiante, Deus então levanta o apóstolo Paulo. Estou mostrando que já há um povo para ser liderado por meio desse ministério da nova aliança. Quantas igrejas foram surgindo? Iniciou em Jerusalém, depois nós temos Antioquia, depois nós temos Creta, depois nós temos Filipos, depois nós temos Tessalônica. Havia um grandioso povo e Deus precisava de mais pessoas. Então levanta o apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso. Não tenho tempo de detalhar. Em Atos capítulo 9 ele foi salvo. Em Atos capítulo 20, versículo 24, ele dá o testemunho dele. Gálatas 1,15, ele fala que ele foi chamado antes mesmo do nascimento. Gálatas capítulo 2, versículo 8, fala que ele foi chamado para levar o evangelho aos gentios. Então agora não há mais 12, apenas há os 12. Há agora Paulo, há os colaboradores de Paulo, como Silas, como Timóteo e outras pessoas mais, e hoje chegou até nós. Quem é você? Você é o ministro da nova aliança. Quem é você? Você é alguém que foi inserido nesta era para dar cabo da vontade eterna de Deus, da economia de Deus. Nós estamos já visualizando a linha de chegada. Não desanime, há uma glória para nós. Então, nós no tempo, eu há 28 anos, 1992, o evangelho chegou até nós, nos salvou, invocamos o nome do Senhor e nós fomos então inseridos na igreja, no corpo de Cristo. Por isso então que Mateus capítulo 28, versículo 19, nós também temos Lucas capítulo 24, versículo 49 e nós temos 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que eu gostaria de ler. 2 Coríntios, enquanto vocês abrem, eu acabei de falar que é muita coisa para falar, mas eu encorajo vocês a ler o livro. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quem te chamou, quem te salvou, quem te ungiu é o próprio Deus. Então quem é você hoje? Você hoje é o ministro da nova aliança. Todos aqueles que foram regenerados pelo sangue do Cordeiro já fazem parte desse grupo de pessoas que tem que viver esse ministério da nova aliança. Então hoje quem somos nós? Finalizando a palavra. Quem somos nós hoje? Hoje nós fazemos parte da igreja de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Jesus é o Senhor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz: para que se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então nós fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Por isso então que hoje a igreja, ela vai levar a cabo a vontade eterna de Deus. Aqui em Efésios capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nas regiões, nos lugares celestiais. De novo, para que pela igreja. Então, quem é você hoje? Você faz parte da igreja. A igreja é que vai levar a cabo essa vontade eterna de Deus. É a igreja que vai subjugar Satanás. Lembra do início da mensagem, onde Lúcifer foi lançado por terra, que hoje ele é o pai da mentira, de acordo com João 8,44. Ele é que causa tumulto, ele é que causa as fofocas, ele causa a divisão. Hoje Satanás, personificado pelo pecado, eu espero que você me entenda, está dentro de nós, de acordo com Romanos capítulo 5, 6 e 7. Então, qual é a luta da igreja hoje? A igreja, a luta dela, Efésios capítulo 6, é manter-se na oração, desenvolvendo a palavra de Deus, para que em nós Satanás seja derrotado. E por outro lado, a partir de nós, que o Senhor vai levar a cabo a sua vontade. Está em Efésios capítulo 1, já estou finalizando, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito,
que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Deus, através de nós, vai dar cabo de Satanás. É totalmente diferente do ministério da condenação do Antigo Testamento, porque havia o ministério, mas Deus não habitava dentro do homem. Mas no Novo Testamento, por meio de Jesus, o Espírito Santo entrar em Maria, Maria deu à luz a Jesus, e esse menino agora foi o protótipo, é o homem-Deus. E todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que foram regenerados por Jesus, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, o Espírito Santo agora entra em nós e faz morada. João capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, preste atenção, guardará minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então quem somos nós? Nós somos a morada do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 22, que nós estamos sendo aperfeiçoados para a habitação de Deus no Espírito. Então hoje, como cristãos neotestamentários, como o ministro de uma nova aliança, nós podemos sim levar a cabo a vontade de Deus, não por nós mesmos, mas Deus em nós, ele fará a sua obra. Por isso que Deus em nós é o mistério da glória do Novo Testamento. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma palavra muito profunda. Eu tinha muito mais o que falar, mas eu não gostaria de passar de 1 hora, falei 55 minutos, 56 minutos agora. O ministério da nova aliança, ele tem uma glória. E essa glória, o ponto final, é nós sermos inseridos na presença de Deus. É claro que os demais obreiros, nos demais capítulos, vão desenvolver este assunto. Eu aqui hoje só dei uma panorâmica, um pano de fundo. Eu preciso que você entenda, eu preciso que você revise essas palavras para você entender. No Antigo Testamento, Deus estava fora do homem. No Novo Testamento, o Espírito Santo, o próprio Deus, está dentro de nós. Ele fará a sua obra. Obviamente, nós precisamos cooperar. Nós temos que ter uma vida santa, nós temos que ser pessoas sérias, nós temos que ser pessoas que conheçam o fundamento da palavra, nós precisamos ter uma vida de oração. Então, por nosso meio, Deus vai fazer a sua obra. E a glória é do próprio Deus, a glória não é nossa. E o caminho é viver a vida da igreja. Você precisa ter em mente que você não está congregando em lugar nenhum. Você está em um lugar comum. Você está congregando naquilo que está no coração de Deus, que é a igreja única. Só existe, como diz Efésios capítulo 4, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo e um só corpo. Este corpo é a igreja do Senhor. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um amontoado de alvenaria. A igreja não é uma casinha com uma cruz em cima. A igreja é a reunião dos filhos de Deus, aqueles que invocam o nome do Senhor. Por isso, na sua cidade, ame a unidade, mantenha a unidade. Todos os cristãos que vivem numa cidade, eles fazem parte da única igreja naquela cidade. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Que o Senhor nos abençoe. Não deixe de ouvir as próximas mensagens para vocês desenvolverem esse assunto. E também não deixe, por favor, de ler este livro de uma maneira bem profunda para que você seja constituído da palavra de Deus. E agora mesmo, no final, se possível, dê o like aí para contribuir com o andamento deste canal. E se você não é inscrito, se inscreva e também ative o sininho para as notificações. Senhor, muito obrigado por este momento, obrigado por cada família que ouviu essa palavra, obrigado por cada irmão, cada irmã. Senhor, tenha liberdade por nosso meio, para que a Tua vontade em nós seja cumprida e nós possamos então destronar Satanás, destronar as trevas e naquele dia sermos aprovados e podermos ser inseridos na glória, fazermos parte do reino eterno do Senhor e no mundo que há de vir, a Nova Jerusalém.
Jesus é o Senhor, até breve.